Fala, Olá, Nicolas! tudo bem, Tudo queridão? jóia? Boa noite a Boa todos. noite, seja bem-vindo, viu? Obrigado, obrigado. Estou feliz de poder compartilhar aí com vocês um pouco da nossa magia, ou seja, um pouco do nosso conhecimento e tradição. Eu fico muito grato de todo o meu coração por você ter aceitado o convite. Para Um vocês que não prazer. conhecem, o Nicolas é professor universitário, ele é autor de diversos livros, inclusive de um livro muito bonito sobre o nosso idioma, que existem diferenças entre os idiomas que cada grupo fala, e ele conseguiu fazer um livro muito lindo e muito honrado, um livro muito bonito, de verdade. Além de ser Obrigado. um bruxo, ou um mago, aí depende de como a gente entende, né? O ocidental tem mania de categorizar as coisas, mas para mim a bruxaria é o que é mais. Enfim, eu acho que pra gente a bruxaria é uma coisa muito limpa, uma coisa muito bonita, né? Esse é o Nico. Verdade. Eu gostaria que ele se apresentasse. Deixa eu só acertar aqui, porque agora sim, tá aparecendo o Agora Goi. sim, Nicolas, meu irmão, eu achei engraçado que agora há pouco você falou assim, nós, velhos, ou seja, se você é velho, eu sou o quê, Matusalém? mas na nossa cultura, você sabe que eu respeito muitos mais velhos, então não foi a você que eu Sim, sim. falei. Não, mas eu sou um zero à esquerda para a tecnologia. Estou aprendendo, né? Eu me esforço. Estamos. Para vocês que não entenderam, quando eu digo que o respeito pelos mais velhos é uma coisa muito forte, nós, mais jovens, damos a vida pelos mais velhos se houver necessidade. Nós não medimos esforço, Verdade. porque como nas sociedades mais antigas, os mais velhos são os nossos xamãs. Os mais velhos são os guias de toda uma etnia. Então isso é muito bonito, é um respeito muito grande que a gente tem. Isso acaba reverberando em outras coisas também. Por exemplo, quando eu vou dar aula e tem uma pessoa mais velha, eu não consigo me dirigir a ela sem o devido respeito. Eu acho isso bonito pra caramba. Então, mais uma vez, Nicolas, meu irmão, muito obrigado por participar aqui. E vamos lá. Quem é o Nicolas Ramanushi? Bom, então, vou tentar definir em poucas palavras, né? Porque agora, dia 24, eu completo 63 anos, ou seja, uma vida bem longa, né? Graças a Deus. Bom, Nicolas Amanushi é um cigano ativista, né? Ou seja, uma pessoa que luta, como você já colocou aí, para manter a nossa tradição viva e para que a posteridade, né, tenha acesso a informações que foram mantidas por séculos na tradição oral, e justamente por esse motivo acabou, grande parte, né, desse conhecimento acabou indo para o túmulo com os nossos ancestrais. Então, eu me vi, obviamente, vivendo numa época de tecnologia, de avanço tecnológico, na necessidade de registrar por escrito, né, toda a nossa cultura. Então, como você já citou, eu tenho livros que abordam medicina tradicional, música e dança, os oráculos, né, ou seja, como funciona o segredo dos oráculos ciganos é o título do livro. Essa semana eu lancei Entre a Fumaça das Fogueiras, Mitologia cigana revelada, ou seja, entrando já para a questão da literatura, né, que era a literatura oral e agora a literatura escrita Que bonito. cigana. E da língua, né, eu tenho o guia prático, né, que, como o nome já diz, é um guia tanto em português romani como romani português, os dois lançamentos, né, tratando do mesmo assunto, e com a necessidade, obviamente, de preservar a língua, porque muito desse conhecimento estava indo, como eu disse, para o túmulo com os nossos antepassados, enfim, sendo que a grande maioria, né, era mantida apenas por tradição oral, porque, infelizmente, no mundo todo, a grande maioria dos ciganos ainda é analfabeta, Sim. infelizmente. Então, assim, se a gente não registrar, nosso conhecimento acabava indo para o túmulo. Então, eu sou esse cigano ativista, né, uma pessoa que ama profundamente a nossa cultura e, enfim, que estou aberto justamente a difundir
né, com uma melhor boa vontade e embasado na verdade. Ou seja, se me perguntarem algo que inclusive joga contra, né, digamos, a imagem da etnia, eu sou obrigado a falar a verdade, porque o meu compromisso é com a Sim. verdade. Eu acompanho o Ramanushi já faz um tempo, desde a época que meu irmão te conheceu, acho que foi 2010, 2011, alguma coisa assim. Isso, E 2010, se não me falha a memória. 10, né? E eu vejo esse ativismo e eu acho fantástico. Eu não tenho essa capacidade, eu ainda estou preso, muito preso no meu próprio umbigo, enquanto gagê, ou seja, correndo atrás do bujô, né? Mas Sim. eu acho muito bonito isso, cara. Eu acho muito legal e é uma honra mesmo ter você aqui. Ah, Nico, igualmente, eu vou igualmente. fazer algumas perguntas para você. Pessoal, a gente combinou algumas, na verdade a gente tracejou algumas coisas antes para que possa ter uma linha de pensamento. Isso não quer dizer que vocês não possam deixar perguntas, muito pelo contrário. Vocês podem deixar perguntas aqui, tá? E a gente vai levando. Primeiro, o Nicolas vai responder algumas perguntas que são mega importantes, são muito importantes para que vocês formem uma base teórica para compreender o que é a magia cigana. Quando eu digo magia cigana, eu estou falando de um modo generalista, mas é a magia do grupo Manush, tá? Então tá dentro da especificidade de um grupo. Se fosse do meu grupo, seria do grupo Karderash. Mas os Karderash não tem muita magia. Os Karderash são muito de leitura de oráculo. Então não tem muito o que eu passar para vocês. Por isso eu chamei um cara que faz parte de um grupo que tem muita, 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 muita magia. E no final das contas a gente está tudo ligado por sangue. Então, o que habita em mim habita nele, o que habita nele habita em mim e habita em vocês também. Então, meu querido Manush, meu querido Ramanush, quais são as peculiares da magia cigana Manush? Então, ótimo que você fez essa, né, especificidade, você ressaltou, porque muita gente, eu vejo por aí, né, ou seja, no dia a dia, muita gente diz, magia cigana, magia cigana. E o ideal é sempre identificar, né, a magia de que grupo, né, ou seja, e no caso aqui, o que nós vamos tratar é especificamente do grupo ao qual eu pertenço, tá? Então, o grupo que eu pertenço é Sinti e tracinho Manushi, né? Manushi é justamente porque é o grupo que se desenvolveu no sul da França, basicamente no sul da França. E o Sinti, que é um grupo maior, gerou esse subgrupo. Bom, então o que acontece? As peculiaridades são muitas, mas eu vou citar as fundamentais. Né? Ou seja, antes de mais nada, seria também interessante a gente registrar que a palavra magia, que é, né, muito falada no dia a dia de diversos segmentos, ela tem uma origem etimológica, né? E essa origem etimológica não se perde no tempo. Ela tem uma origem etimológica embasada no persa antigo, né? E significa, a palavra magia vem de magush e significa o poder sobre os elementos. Então Nossa! veja que a própria, né? Veja que a palavra já revela o que é o mago. Ou seja, é a pessoa que tem ou detém o poder sobre os elementos. E que elementos que nós estamos nos referindo? Basicamente, os 4 elementos, né, da natureza, ou seja, o fogo, a água, o ar e a terra. Então, assim, nosso grupo, o Grupo Manushi, se tornou, digamos, expert nesse tipo de magia, justamente porque dentro da nossa tradição, né, e aí vai a primeira peculiaridade, né, ou seja, o primeiro item dessas peculiaridades, dentro da nossa tradição, só homens que praticam a magia. Ou seja, nos outros grupos ciganos, como é o caso dos Rom, aí, dos Calderache, dos Machuanos, enfim, de outros grupos e subgrupos, as mulheres é que realizam, por exemplo, leitura oracular, ou mesmo magias. Já no caso do nosso grupo, digamos, essa missão fica a cargo dos homens e é passado de pai para filho. Daí, né, o caso da palavra tradição. Então, assim, não se aprende em livros, não se aprende, é impossível aprender em livros o conhecimento, né, secular, ou seja, que vem de séculos e séculos, então é praticamente impossível. Dessa forma, somente mantido por tradição oral
é que esse conteúdo chegava, né, de um pai para filho e assim por diante. E era mantido dessa forma. O segundo, o segundo aspecto importante é a questão do respeito ao poder que é fundamental da fauna e da flora. Então, nossa magia, ainda que esteja embasada nos 4 elementos, né, que tem esse pilar dos 4 elementos, ou seja, nós usamos de diversas maneiras esses 4 elementos para gerar a magia necessária, mas ela tem esse segundo aspecto, que é o respeito do poder da fauna e da flora. Então, vou dar um exemplo bem simples, né, para ser bem objetivo. Um exemplo da fauna que um cigano Manusha, observando, né, a fauna, ele obteve uma certa magia para si próprio e para dividir esse conhecimento com os demais. Por exemplo, observando como que os morcegos se comunicam, né, dentro do grupo Manusha, desenvolvemos boa parte da visão que as pessoas chamam aí na paranormalidade, né, do poder do sexto sentido. Então, essa visão tem muito a ver da observação de como que os morcegos se comunicam. Né? Ou seja, o morcego emite um som, esse som gera uma espécie de amplitude que é devolvida a ele por uma forma de radar, né, devolvida a ele. Então, isso gera compreensão, no caso aí do morcego, do caminho que ele tem que seguir, enfim, onde está o fruto que ele precisa e assim por diante. No caso da magia que nós utilizamos, nós geramos um som, né, geralmente através de uma palavra, e essa palavra ela reverbera e ela retorna também para o emissor com a informação que nós precisamos. Tá? Então, exatamente como magia antiga, né, cara? Impressionante, a magia celta é do mesmo jeito. Exatamente. Aliás, sua observação, Google, é maravilhosa, porque, veja bem, eu disse logo no início que nosso grupo se formou onde? Sul da França. Qual é o território? Exatamente. Né? Ou seja, onde os celtas habitavam virou os gauleses, né? E dos gauleses os franceses. Ou seja, e esse conteúdo todo, né? Boa parte desse conteúdo, desse conhecimento foi sendo passado, chegou até o nosso grupo e foi mantido dentro do nosso grupo. Que lindo. Tá? Então, esse seria o segundo importante aspecto. E o terceiro, e não menos importante, é o fator de que, para nós, Manusha, a magia tem que estar a serviço de todos. Tá? Ela nunca pode ser utilizada com o intuito egoísta. Né? Porque, vou dar um exemplo. Então eu tenho o poder sobre os elementos e quero ganhar uma grana e vou... Não. Aí é o egoísmo. E isso já coloca todo o sentido, né, da nossa tradição, colocaria, né, na lata do lixo. Então, assim, ela é uma magia que deve ser usada para todos, em benefício de todos. E o quarto e último aspecto, né, dessas peculiaridades é o fator de que, para nós, ou seja, na hora de manipular, de realizar essa magia, nós manipulamos tanto a luz como as trevas. E muita gente costuma dizer, poxa, mas treva então é coisa do demônio, é coisa do diabo. Não, nada a ver. Como o poeta Lulu Santos já colocou, né, não haveria luz se não houvesse a escuridão. Ou seja, a luz precisa das trevas, como as trevas necessita da luz para ela poder existir e ter significado. Da mesma forma, a luz também utiliza as trevas. Então, na prática, né, para ficar mais claro para quem está nos ouvindo, como é que isso funciona? A Priscila colocou luz e sombra. Parabéns, Priscila, luz e sombra. Todos nós, né, temos no nosso campo bioeletromagnético a nossa luz, né, que as pessoas chamam de aura, né, e a nossa sombra, né, que é o aspecto negativo dessa própria existência. Então, parabéns. Mas, enfim, na prática, como isso funciona? Vou dar um exemplo.
Digamos que uma pessoa me procure, né, para um atendimento de cabala grega, que é a ferramenta que eu utilizo no meu dia a dia para ajudar as pessoas, e diga, olha, eu estou precisando resolver um problema e o problema não se resolve já faz anos. Vou dar um exemplo bem simples, vai. A venda de um apartamento. Aí o que eu vou fazer? Vou trabalhar na luz dessa pessoa e nas trevas dessa pessoa para encontrar a solução para o problema dessa pessoa. Tá ok? Ou seja, o equilíbrio é a solução. Sim. Ou seja, só luz está errado, só para nós, seres humanos, né? Só luz está errado e só trevas, pior ainda. Então, precisa o quê? De um equilíbrio entre essas duas potências para que a vida flua normalmente aqui nesse ambiente de terceiro ou seja, nesse ambiente, nessa dimensão onde nós existimos, né? Ou seja, onde um ser espiritual existe dentro de um corpo físico. Tem essa matéria que a gente tem a dualidade e a gente, cada vez mais, as pessoas que, inclusive as pessoas que estão acompanhando aqui, acho que elas estão compreendendo a aplicação prática das 7 leis herméticas que passaram tanto pelo Egito quanto pela Grécia e etc. Quando você fala de luz e sombra, me vem muito imediatamente o caos primordial dos gregos. E eu sempre, você sabe disso, eu também atendo com a espiritualidade, com a energia, etc. Sim. E eu sempre busco trazer primeiro o caos, para depois entender o que aquele caos vai gerar, o que vai haver de panspermia dentro da pessoa. É muito legal isso, cara. Que cada conceito bacana. Eu espero que vocês estejam gostando. Você que chegou agora, esse é o Nicolas Ramanush, um cigano do grupo Manush, e está ensinando magia pra gente. Então, clica no aviãozinho e manda para mais gente. E depois da live, segue ele também. Vale muito a pena. Ele tem um conteúdo muito especial sobre a cultura. Além de tudo, ele é um baita defensor da cultura cigana. E não é só do grupo dele. Ele é defensor dos ciganos. Ponto. De todos nós. Talvez de uma das menores minorias que existam no Brasil. E esse cara é um braço forte para tentar levantar a gente. Se bobear, é a menor minoria, né, Manush? É a menor. Né? Seguramente. Não só do Brasil, do mundo. Do mundo. Do mundo. É a menor minoria, sem sombra de dúvida. Caramba. Até porque isso fica fácil de entender. Vou resumir em pouquíssimas palavras, mas muito bem colocado. Vou dar um exemplo, olha. Aqui no Brasil, né, existe a sociedade majoritária, né, e existe o que foi denominado de minorias étnicas. Só que, na realidade, algumas minorias étnicas sempre entraram nos livros de história, né? Mesmo que de forma pejorativa, fizeram parte da história. E, incrivelmente, nós que chegamos aqui em 1549 e fizemos efetivamente parte do Brasil colônia, de desenvolvimento da própria formação da cultura brasileira, nós somos invisíveis nos livros de história, por puro preconceito. Verdade. E só não temos essa visibilidade porque somos, infelizmente, a menor minoria do Brasil e do mundo. É interessante isso. Eu lembro uma vez, eu atendi um rapaz e depois de um tempo ele se desentendeu comigo por conta de política, uma coisa tão boba. E aí ele jogou na minha cara, você é branco, você é rico. Eu falei, então, eu faço parte da menor minoria. Se você falar mais alguma coisa, meu advogado vai falar com você. Ele foi conversar com um amigo dele, que é amigo meu, que é advogado. O cara entendeu que era cigano, o cara falou para ele, não mexe, porque vai dar problema. É o pior povo que você tem para mexer, porque a justiça tá muito nas costas deles. Eu falei, tá certo. A gente não tem amparo nenhum, né? Verdade, verdade. Nicolas, segunda questão. Em que se baseia o conjunto de práticas dessa magia? Você já falou muitas coisas, mas no que se baseia o conjunto de práticas, além dos elementos naturais, além da referência celta, que eu confesso que eu fui pego de surpresa, uma surpresa muito boa, porque eu, sendo descendente de russo, entendo que eu realmente tenho descendência para usar runa. E eu não entendi até agora o porquê. Tranquilamente, pode ter certeza. Bom, dentro da prática, né, ou seja, dessa magia Manush, nós temos o que eu denominei de levantamento do código existencial.
Tá? Apesar desse nome um pouco rebuscado, mas nada mais. O que é o código existencial de qualquer ser humano? É o nome completo, a data em que essa pessoa nasceu, a cidade onde ela nasceu e o horário onde ela nasceu. Por que isso é o código? Porque não vai ter outra pessoa, né, mesmo que seja um homônimo. Obrigado, amor. Estou trazendo água que eu esqueci de pegar. E não vai ter, né, em outra parte do mundo uma outra pessoa, mesmo que tenha o homônimo, como eu disse, né, como eu citei, o mesmo nome, não vai ter uma outra pessoa no mundo que tenha nascido no mesmo dia, no mesmo horário, na mesma cidade. Então, por isso que isso é o código existencial. Então, o primeiro passo para fazer uma boa magia, e uma magia correta, é ter o levantamento desse código existencial. Com esse levantamento, para uma magia básica, geralmente, eu poderia usar diversas coisas, mas geralmente, ou melhor, diversas coisas não, diversos caminhos. Mas geralmente eu utilizo litomancia. Tá? Lito, pedra, né, e a mancia seria a adivinhação, ou enfim, chegar a uma informação que até então não era conhecida. Então, eu vou dar um exemplo. Eu uso o quartzo branco, né? O quartzo branco, existe o quartzo branco, o fumê, mas no caso, o quartzo branco, ele tem a energia da lua. Então, eu uso o quartzo branco para questões de espiritualidade. Tá? Então, quando, digamos, o consulente me procura e está com um problema de espiritualidade, eu faço a decodificação do código existencial e depois eu vou utilizar o quartzo branco dentro da litomancia para resolver esse problema de espiritualidade. Se fosse um problema mental, quando eu digo problema mental, não é de loucura, não. Mas, assim, um problema de depressão, né, ou seja, de psique, né, que a pessoa usa muito a mente, mas não consegue chegar, digamos, um resultado satisfatório na sua própria vida. Então, digamos, ela é muito lógica, muito racional para algumas situações e muito emocional para outras. Tá? Esse tipo de pessoa, eu até brinco, com todo respeito, e costumo dizer o seguinte, né? Nós temos inteligência, né, intelectual, né, ou seja, intelecto, temos que ter inteligência emocional e temos que ter inteligência espiritual. Para viver bem, a união dessas três. E geralmente quem tem esses problemas mentais, como depressão, ansiedade e tal, fatalmente vai precisar que, no caso da magia Manush, que seja feita uma decodificação do nome, usando, no caso, aí a pedra citrino, que representa a energia solar. Então, a energia solar ela é jogada diretamente na mente, né, no corpo mental da pessoa, para revelar qual é o problema, qual é o caminho para ajudá-la e assim por diante. E, finalizando, dentro ainda dessas ferramentas, né, nós teríamos a questão da proteção espiritual. Tá? Então, assim, para a proteção espiritual, turmalina preta. Tá? Não tem melhor. Né? Muita gente fala, o ônix, por exemplo, ó, eu estou usando aqui um ônix, né? Então, no dedo mindinho, por quê? O dedo mindinho ele capta a energia de um planeta chamado Vênus. Então, quando eu uso o ônix nesse dedo e com essa pedra aqui no meio, eu já estou me resguardando energeticamente para não me prejudicar quando eu atendo uma pessoa ou quando eu estou num bate-papo pessoal com alguém que pode estar com energia errada. Principalmente, tá? Então, né? Vênus tem a ver com sexualidade. Então você está protegendo a sua sexualidade e o seu mantenimento de energia no seu rim. Parabéns, é isso aí. Já vi que o homem conhece mesmo. Por aí. Então, o que acontece? Turmalina preta, que é o contrário aqui do ônix, né? Quando é proteção espiritual. Então, quando a pessoa, digamos, eventualmente me procura e fazendo a decodificação do nome, eu detecto que o problema dela é de ordem espiritual, então eu vou usar na litomancia, no caso aí,
a turmalina preta, que tem a ver com a proteção da pessoa e que está ligado à terra. Então, repare, né, um está ligado à Lua, uma pedra ligada à Lua, a outra está ligada ao Sol e a outra à Terra. Só que nós temos um conjunto de 12 pedras, né, fazendo aí os caminhos necessários para fechar quase que os 12 signos, né? E, obviamente, as influências que cada signo recebe de todos os planetas e assim por diante. Então, basicamente é isso. E se já tiver pergunta de alguém que está nos seguindo aí, por favor, pode mandar bala. Eu já vou fazer já. Acho que tem 2 perguntas, mas já eu rolo, fique tranquilo. As 12 legal. pedras que o Nicolas falou, vocês podem compreender. Muita gente fala que nós temos 7 chakras, 8 chakras, mas nós temos 12. Então a gente consegue andar nos 12, tá? Poucas escolas falam sobre isso. Nós também temos o caminho da própria Cabala, que são as sefirotes, e a gente tem que andar por eles, independente de ser o caminho reto ou o caminho da serpente. Então, além dele trabalhar com os... Olha como isso é complexo, tá? Além dele trabalhar com a magia olhando as mãos, ou seja, cada dedo é relacionado a um planeta, e nós temos também o planeta no peito e o planeta na cabeça. Cada análise dessa corresponde a uma pedra, que é um mineral, ou seja, a energia que ele contém dificilmente é dissipada. Aquele negócio que as pessoas falam, vai sujar a pedra. Se sujar uma pedra, cara, isso é muito ruim. Porque ela tá aqui, é igual falar, vou sujar o ouro. O ouro foi formado no Sol, na explosão do universo. Não tem como a gente fazer de outro jeito. Não tem como. Então percebam como um ritual, e eu posso chamar de ritual, um ritual de magia Manush é extremamente complexo. Tão complexo, eu acho que é mais complexo ainda do que o ritual celta, porque o celta normalmente usa os elementos de um jeito simples. Mas o ritual é muito mais complexo para fazer. Exatamente. E eu vou falar para vocês que estão no curso. O Nicolas gentilmente gravou isso daqui comigo. O Nicolas não está cobrando um centavo, muito pelo contrário, tá? Muito pelo contrário, me cedeu um baita material legal. E tudo que ele está falando aqui vai ficar lá no grupo do curso, lá na plataforma. Mas, para o pessoal do curso, vai ter um ritual Manush. Olha que legal isso! Feito exclusivamente para esse irmão Gogo, né? E para os seus... as pessoas que vão participar do seu curso. Vai ser um prazer poder deixar esse conteúdo para vocês. Eu agradeço de coração. Temos aqui mais uma pergunta, e eu acho que essa pergunta vai impactar muito nas pessoas que se dizem ciganas. Porque nós temos sangue, nós nascemos desse jeito. E algumas pessoas nos admiram muito, 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 e acham que fazem parte, mas de um modo muito respeitoso. Vocês não fazem parte. Vocês são nossos irmãos, mas não são ciganos. Então a pergunta é, qualquer pessoa pode praticar essa magia? Então, a pergunta é maravilhosa e hiper importante, porque assim, ao contrário das outras magias, né, que são praticadas mundo afora, e vejam bem, com todo o respeito, quando eu digo dessa forma, eu não estou menosprezando, eu apenas estou dizendo que a nossa magia tem essa especificidade e por um fator que é hiper simples de entender. Eu já disse até no início, ou seja, é tradição, é passada dentro da família. Sempre que a gente fala assim, olha, algo é de tradição, significa que foi passado dentro de família. Tem muita gente por aí que diz assim, eu aprendi a tradição de tal mestre, mas se ele não era da família de tal mestre, ele não aprendeu a tradição. Ele pode ter lido a respeito, ele pode ter intuído, mas assim, o conteúdo, né, de uma tradição se passa dentro de uma família, né, que pode ser uma família nuclear ou uma família extensa, como um grupo cigano-manush. Tá? Então, assim, muito bem colocados. Por esse motivo, ou seja, pelo motivo da tradição, apenas ciganos, tá? Mesmo que não sejam do grupo Manush, mas apenas ciganos poderiam praticar esse tipo de magia que nós praticamos. Por quê? É fácil, também vai ser fácil de entender. Porque nós praticamos magnetismo. Magnetismo com as mãos e com o olhar. Mas é específico então, assim,
Que fique claro, é específico dos ciganos, não é o magnetismo de Mesmer. É uma coisa nossa de sangue. Exatamente. Então, assim, não tem técnica. Apesar, você tocou num assunto muito interessante, querido, mas muito interessante. E eu creio que você já sabe disso. Mas, assim, se não souber, fique aí com uma informação super importante. Você falou em Mesmer, certo? Uhum. Bom, até onde eu saiba, se eu tiver errado, por gentileza, me corrige. O James Brady, é essa a pronúncia? Sim. Da hipnose? O médico. Né? Ele foi o iniciador. Né? Como? O médico oftalmologista. Isso. Mas a pronúncia é James Brady. Isso. É isso mesmo? Uhum. Tá. Então, ele foi o iniciador, né, da hipnose científica. Concorda? Perfeito. Tá. Sabe com quem que ele aprendeu o magnetismo? Com quem? Charles Lafontaine, cigano do grupo Manouche. Manouche, é verdade, meu Deus do céu. Ai, não tinha me ligado. Ou seja, o Charles Lafontaine era seguidor do Mesmer. E ele escreveu alguns trabalhos e desenvolveu diversas palestras. Em algumas das palestras, seminários, nos quais o Charles Lafontaine discorria sobre a questão do magnetismo, não só animal, mas também no magnetismo praticado por ciganos, o James Brady esteve presente e chegou à conclusão de que realmente tudo o que ele falava, né, tinha um sentido fundamental. Depois eu não sei se é verdade ou não, parece-me que o James até escreveu um artigo falando sobre hipnose e espiritismo, justamente baseado o quê? Nos assuntos que ele aprendeu com o Lafontaine. Então, assim, justamente por isso, né, ou seja, é que não funcionaria, né, uma outra pessoa que não fosse cigana, de etnia cigana, homem, né, no caso, porque mulher não tem como manipular essa energia, né, e não é questão de machismo, não, é porque dentro do nosso grupo Manouche, funciona assim, né, porque eu falei e acabei não explicando, é importante que eu explique. Não tem nada a ver com machismo, nada disso. É assim, ó, os homens, né, no nosso grupo, são responsáveis por leitura oracular, magia, enfim, toda a questão da vida basicamente espiritual. E cabe às mulheres o trabalho árduo de manter a tradição, de ensinar os filhos a falar a língua, de ensinar os filhos os valores de respeito aos mais velhos, enfim, de toda a tradição, né, que era mantida dentro de valores, né, familiares, era o papel da mulher. E cabia ao homem a proteção física, né, quando necessário, e quando não, a proteção espiritual. Então, por isso que dentro do nosso grupo, só homens é que praticam a magia. E daí o fato de que, respondendo agora a sua pergunta de forma mais objetiva, não tem como, né, uma pessoa que não seja de etnia cigana praticar a nossa magia pelo fator magnetismo, e por isso que eu vou mostrar agora, olha, mão esquerda é a energia da Lua, e nós manipulamos essa energia. Sim. Então, quando eu atendo uma pessoa, no caso, que há necessidade, né? Então, eu capto a energia da Lua, capto a energia do Sol, palma da mão direita, e no meio, o que vai? A Terra. Igualzinho acontece, né, no sistema solar. Então, Sol, Terra no meio e Lua. E dessa forma a gente consegue o quê? O equilíbrio entre luz e sombra, luz e treva. O equilíbrio para quem está onde? Na Terra. É só dessa forma que é possível. Tá? É claro, não impede que, digamos, uma pessoa não cigana, vou dar um exemplo, né? Agora, olha o cigano vendendo aqui o livro. Ó. Não impede, não impede que uma pessoa não cigana, brincadeira à parte, mas é real, não impede que uma pessoa que não seja da etnia cigana, adquirindo, por exemplo, o meu livro, né, Os Segredos
dos oráculos ciganos. Ela vai aprender com esse livro como que se coloca a carta no modo cigano, né? Ou seja, na maneira cigana. Ela vai entender, comprando esse livro, que não existe baralho cigano, nunca existiu. Não existe tarô cigano, nunca existiu. Existe a forma de se colocar as cartas, que pode ser feito com qualquer baralho. Geralmente nós usamos o francês, né, porque Manouche, França, a gente usa o francês. E retiramos, né, do 8 até o 10, né, as cartas 8, 9 e 10, e lemos, fazemos a leitura, né, com a carta que vai do 2, né, no caso, até o Ás apenas, ou do 1, no caso, até o Rei. Tá? Então, nada impede que uma pessoa que não tem etnia cigana aprenda e até desenvolva uma leitura altamente significativa. Agora, leitura oracular não é magia. Tá? Então, assim, magia, eu nunca escreveria um livro sobre a nossa magia, porque aí eu estaria jogando todo o conhecimento dos nossos antepassados na lata do lixo, literalmente. Tá? Então, assim, é um conhecimento que vai se manter na minha família, mas que não tem como, enfim, escrever. E essa é a única coisa, o único assunto que eu não escrevo a respeito. Sim. Falo, né, mas não escrevo. Sim, sim. E tem muita lógica isso, porque eu acredito naquela máxima do universo que existe uma troca equivalente, e não existe troca equivalente para o conhecimento mágico que é tão antigo. Tanto o seu grupo quanto o meu grupo, a gente puxa coisas de 7, 8 mil anos atrás, lá do final do Paleolítico. A gente traz essas questões dentro da gente. E é uma coisa que não dá para passar para quem não tem o sangue, simplesmente porque existe realmente algo mágico dentro do nosso sangue, correndo nas nossas veias. E não é algo mágico que fala assim, o cigano se orgulha disso. É simplesmente o que é. Nós somos os batedores, nós somos os que estão à frente de tudo para poder ensinar as pessoas, transmutar essa energia, e para a gente também tem um custo altíssimo energético. Eu acho justíssimo que as tradições sejam mantidas. Eu acho que um dos problemas, na verdade, hoje, Nicolas, é que a gente não tem, dentro da grande massa, a gente não tem mais tradição alguma, então não existe mais respeito e etc, né? Exatamente. Aqui, ó, aproveita e coloca o link da venda do livro. Eu vou fazer o seguinte, Rodrigão. Eu vou pedir para ele o link depois. Eu vou fazer uma publicação e eu vou colocar na publicação os links do Ramanush, tá? Tem bastante coisa. Sim. É muito legal. Muito, muito legal. Deixa eu te perguntar uma coisa, Nicolas. A gente falou no comecinho, tem mais uma pergunta que a gente combinou, mas eu vou deixar ela um pouco mais para frente, porque ela é mais especial. A gente sabe que um dos símbolos, se não o símbolo mais completo de proteção e de transmutação que existe, é a estrela de 6 pontas, que foi atribuída a Davi, que foi atribuída a Salomão, mas ela é muito mais antiga do que isso. Ela não foi criada por eles, ela foi usada por eles de um modo inteligente. Ok. Quando a gente está falando da magia Manouche, que é basicamente o que qualquer outro mago vai chamar de magia natural com as suas peculiaridades, a gente está falando basicamente dos princípios, que são os princípios naturais, são os mesmos princípios que tornam esse símbolo, essa estrela de 6 pontas, algo tão forte, algo tão forte. Dentro da cultura Manouche, existe o uso desse símbolo também como reforço, ou como ritualística, ou não? Existe. Na realidade, digamos, na magia Manouche, nós usamos muitos, mas muitos e muitos símbolos. E você muito bem colocou, infelizmente, algumas, digamos, estereótipos, acho que essa é a palavra correta. Existem alguns estereótipos, por falta de conhecimento histórico, de pessoas que acreditam. A Ingrid, eu estou vendo aqui minha esposa, a Ingrid já colocou aqui o link da Embaixada Cigana livros, hein? Aí, Rodrigo, você estava pedindo, já está, obrigado, amor. Já está colocado, viu como ela é ligeira também para vender? Vamos que vamos. E quem de nós que não é? Bom, então o que acontece, né? No caso, eu dizia sobre o estereótipo, né? A respeito de símbolos
Vou dar esse exemplo. Você falou da estrela. A estrela de 6 pontas, para uma pessoa bem atenta, nada mais é do que um triângulo que mostra a ascendência e um triângulo que mostra a descendência. Ou seja, então assim, é uma troca do que está embaixo, e aí entra o conhecimento do Egito, né? Ou seja, é idêntico o que está embaixo e é semelhante ao que está em cima. E há a necessidade de que haja essa troca. Então, por exemplo, quando nós usamos, tá, não é de origem judaica, ainda que tenha sido estilizada, né, como símbolo do próprio judaísmo e tal, né, a estrela de 6 pontas dentro do círculo, não é de origem, é muito antiga. Muito do conhecimento que hoje em dia é atribuído à questão da própria cabala judaica, eu pratico a cabala hebraica, grega, que é laica. Não tem nada a ver com a cabala hebraica ou com a cabala judaica. Mas, enfim, muito do que se atribui ao conhecimento da cabala judaica vem dos babilônios, dos persas, de quando, por exemplo, né, o Pitágoras foi beber lá no Egito, lá na Babilônia, né, naquela fonte de conhecimento, e levou esse conhecimento para a Grécia, e da Grécia o povo hebraico, ou no caso judeu, os rabinos mais propriamente dito, obtiveram esse conhecimento, e é claro, tem o seu valor porque deram notoriedade, né, a um conhecimento que era muito antigo. Mas enfim, então respondendo agora a sua pergunta de forma objetiva, quando eu pratico, por exemplo, uma consultoria cabalística, eu utilizo muito esse símbolo, muito, porque como eu acabei de dizer, ele é justamente essa troca de energia na conexão do que está, na semelhança da conexão do que está embaixo com o que está em cima. Então, isso é o que significa esse símbolo. E quando a gente diz significa, na realidade a gente poderia dizer, isso é o que esse símbolo faz. Porque o símbolo não tem só um significado, ele tem uma função. Então, quando muitas pessoas, às vezes, que gostam de tatuar o corpo, eu já vi, às vezes, em metrô, um jovem com uma tatuagem que jogava contra ele, um símbolo que jogava contra ele. Então, assim, é muito perigoso, às vezes, a pessoa colocar um símbolo no próprio corpo ou no pescoço, sem saber o que é aquilo e qual é a função daquele símbolo. Só para, não sei se vai ficar visível, mas olha, eu estou usando um olho de Horus, né, com uma safira no lugar do olho. Tá? Então, assim, e isso colocado aqui entre os 2 chakras, né, que eu utilizo muito, tem o quê? Uma função. Então, assim, não é só um símbolo, é a função desse símbolo agindo simultaneamente entre os 2 chakras. Opa, aí, maravilha. Maravilha. É de cristal. É de cristal. Uma cristal. De cristal. Isso. Com uma corrente de maravilha. prata. Eu uso ela em cima do cardíaco. Maravilha. Para não ficar me conectando. Maravilha. Posso só te fazer uma pequena observação, que creio futuramente vai ajudar? Evite, aliás, serve para todos, né, que estão nos acompanhando, evitem de utilizar prata ao redor do pescoço. Vocês já repararam, né, que a prata fica preta, utilizando geralmente, principalmente ao redor do pescoço? Às vezes fica preta quando a pessoa usa no dedo, ou seja, no anel, mas principalmente ao redor do pescoço ela fica preta. Por quê? Algumas pessoas vão dizer que é uma reação química, o ácido sulfídrico do corpo faz essa reação. Verdade, mas não é só isso. É que a prata ela é um condutor de energia telúrica, energia negativa que vem da Terra. E se alguém quiser tirar a prova dos 9, basta colocar um cordão de prata e dormir propositalmente em cima de um fluxo de água, sobre um fluxo de água, sabendo que ali tem... Entendeu? Então, assim, a dica que eu dou é assim, evite de usar
o símbolo que você usa é maravilhoso. Agora, eu usaria ou com cordão de ouro ou com cordão de couro, de linho, enfim, mas não o de prata. Ou usar só, obviamente você sabe o que está fazendo, usar só nos momentos em que você julgar estritamente necessário. Sim. Tá? Mas, enfim, eu não pude me furtar, né, porque realmente é muito prejudicial a prata ao redor do pescoço. Sim. Eu utilizo a prata, eu utilizo, na verdade, esse cordão, não uso ele todos os dias, mas eu uso quando eu vou dar aula e eu preciso transmutar a energia que é abundante, mesmo sendo baixa, eu preciso transmutar isso em caos dentro de mim para poder ensinar. Então foi uma estratégia que eu acabei compreendendo como meu corpo funcionava. Se eu usar, por exemplo, para dormir e etc., coisa que eu não faço, o dia seguinte já acorda meio jururu. Aí eu começo a olhar em casa, tem uma galera andando. Então, faz sentido. Meu brinco, por exemplo, não é brinco de prata, é de aço cirúrgico. Não coloco prata em Aí, lugar nenhum. aí é maravilha. Aí é Isso eu maravilha. lembro do meu... Posso... Pode falar? Pode falar, Isso eu pode lembro do falar. meu pai falando, não use prata. Por que que cigano só usa Verdade, ouro amarelo, não usa ouro branco? Para não lembrar prata. Então, verdade. Verdade. E posso aproveitar e responder uma pergunta, acho que é a Patrícia, né, que está perguntando, ó, quando o ouro fica preto, né? Ou seja, quando o ouro fica preto. Então, Patrícia, olha, perdão, na realidade, eu vou ter que te dar uma resposta altamente verdadeira. Se o ouro ficar preto, verifique se você pagou por ouro 18, né? Ou seja, se a pessoa pagou por ouro 18. Porque ouro 18, ou seja, o que é o ouro 18? É uma liga feita com 75% de ouro. Por isso que é chamado também de ouro 750. Então, assim, ouro 18 não fica preto de forma alguma. Agora, se esse ouro foi comprado, por exemplo, nos Estados Unidos, que é muito comum, a liga que eles usam lá é 14 ou 10. Aí fica preto. Tá? Então, se for um ouro abaixo de 18, fica preto. 18 quilates não fica preto de jeito nenhum. Então, assim, geralmente eu utilizo apenas 18 quilates, porque do contrário, ficaria preto. Tá? Nicolas, a Nilva perguntou aqui, tem como descobrir a hora do nascimento com magia? É Nilva o nome, né? Isso. Então, Nilva, ótima pergunta. Então, até tem, mas veja bem, geralmente, quando uma pessoa, né, vou falar a respeito do meu atendimento, né, quando uma pessoa me procura para fazer uma análise cabalística, para chegar, né, no código existencial da pessoa, ou seja, na decodificação desse código, o ideal é que ela me passe essas informações, ou seja, nome completo, no caso de mulher casada que mudou, né, o sobrenome, então, nome de solteira, nome de casado, data de nascimento, horário em que nasceu e local onde nasceu. Tá? Então é fundamental isso. Agora, dá um trabalho realmente que demandaria aí brincando, olha, pelo menos uns 2 meses de pesquisa. Porque aí você tem que entrar numa questão que é dos registros acásticos. Ou É seja, você perigoso. tem que entrar muito. Porque você tem que entrar na questão o quê? De vidas passadas para entender em que período essa pessoa, essa alma consciência retornaria e em retornando, qual seria, digamos, o melhor dia, o melhor horário para a missão que ela vai ter que aprender. Então, o que define o horário e o dia em que a pessoa vai nascer, e principalmente dia, horário, família, né, local e assim por diante, e o nome também, é a missão que a pessoa tem que resgatar, ou seja, o karma que ela tem que resolver. Não é o dharma, é o karma que ela vai ter que resolver. Tá? Mas é demorado, mas dá. Para vocês entenderem, gente, acessar o registro acástico é acessar a grande biblioteca. A gente também chama de grande biblioteca. Exige muito empenho energético e sempre existe um gasto para o mago ou para o bruxo que está fazendo isso. Tá? E não é um gasto que é fácil. Eu acredito que não dá nem para repor esse gasto de energia. É como se você gastasse um pedacinho do bastão da pilha. Então é uma coisa muito complicada de fazer. E vocês, ao longo do tempo, vão encontrar pessoas que dizem exatamente isso. Ó, prestem atenção. Eu acesso o registro acástico quando eu quiser
para fazer o que eu quiser. Eu não duvido que acesse, mas a saúde física dessa pessoa já está indo para o espaço. Então, a pessoa que se tivesse mais 10 anos de vida vai diminuir consideravelmente. Então, tome cuidado com isso. O registro acástico está fechadinho, não é por um motivo à toa. É porque tem que ficar lá. Quem acessa ele, normalmente são os nossos mentores, os nossos guias. No caso dos ciganos, os antepassados, e etc, etc. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Tá? Você estava falando da estrela de 6 pontas, né? Tem uma coisa que talvez o povo não saiba também. Os 4 elementos... Tá, boa. Sim, parabéns. Estrela com a estrela sendo a quintessência. Quando a gente fala de dedos, a gente está falando de terra, água, ar... Não, é terra, água, fogo e ar. E aqui no meio é um gesto feio, não vou fazer o gesto feio, tem a quintessência. Exatamente. Quando a gente vai fazer algum ritual, eu não sei se vocês também fazem isso, normalmente a gente junta isso daqui, ó. Quintessência potencializando fogo. Tanto que, para um cigano, apontar para ele é ofensa. Porque você está imputando fogo, você está pedindo para ele morrer. Exatamente. Exatamente. Agora, vamos só bem colocar o pingo no i aí. Cigano Kaku, né? Ou seja, iniciado. Sim. Porque se ele não tem muito cigano, não é porque é cigano que é iniciado. Então tem muito cigano que é completamente alheio a esse assunto que nós estamos falando aqui. Muito. Né? Então, o que não é demérito, mas assim, é realidade. Então, só colocando o pingo no Z aí para ficar clarinho. Mas maravilha, é por isso mesmo. Kaku, por aí mesmo, aliás. Kaku, para vocês que não sabem, Kaku é o xamã. É o mago, é o bruxo. E nós não ligamos chamados de mago ou de bruxo, é a mesma coisa pra gente, tá? No grupo do Ramanush, é Kaku. Dentro dos Karderashi não existe essa denominação. Mas existe a denominação, por exemplo, de médium, que é uma denominação mais gaji, e acaba sendo uma coisa semelhante. Lembrando que cada um tem suas especificidades. Nicolas, temos mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver. O Ezequias perguntou aqui, ó. É possível encontrar coisas ou pessoas usando a magia? O Ezequias é hipnófilo, tá? Ou seja, ele tem uma habilidade de mimetizar através do que a gente fala e ele entra muito fácil no processo. Então eu aposto com você que o que você falar aqui para ele vai fazer imediatamente e vai conseguir executar rápido. Então, Ezequias, Isso. né, o nome? É esse? Tá. Isso. Então, Ezequias, ótima pergunta, obrigado aí por sua participação. Eu vou dar um exemplo, enfim, não teórico, mas vivenciado, tá? Eu fui atender uma pessoa, isso em 2007. Eu fui atender uma pessoa muito rica, financeiramente falando, né? E cheguei na casa dela, na Doc Lobo, ou seja, um baita de um apartamento, tal. E quando eu estava atendendo, eu senti, então vejam bem, eu não fui lá para isso, mas eu senti que ela havia sido roubada, ou seja, furtada. Aí eu atendi normalmente e tal, ela ficou contente com a análise cabalística que eu entreguei e tal, e ao término eu falei assim, olha, fulana, eu senti que roubaram, furtaram uma joia sua. Isso ocorreu? Ela falou, nossa, ocorreu. Eu falei, você quer que eu te diga quem foi? Ela, meu Deus, isso é possível? Eu falei, traz a caixa de joia aqui. Aí ela trouxe, né? Eu tirei um anel que estava dentro da caixa, encostei nos meus lábios, coisa que eu faço até quando eu estou fazendo workshop, por exemplo, eu faço isso como demonstração. E as pessoas ficam, nossa, que coisa doida e tal, mas enfim, faz parte da minha vida e isso não me torna nem melhor nem pior que ninguém. Apenas é a minha ferramenta. Aí encostei no meu lábio inferior, fechei os olhos, me concentrei e disse, foi a sua empregada fulana de tal. Ela tinha 5 empregadas. Pois ela foi direto na pessoa, a pessoa entregou o objeto, né? E aí
se livrou de encana. Então, assim, eu acho que dessa forma eu respondi, porque eu uso essa ferramenta de uma forma espontânea, mas é o quê? Uma magia que está dentro de mim consolidada, porque eu tenho, vou fazer 63 anos de idade e eu pratico isso desde os meus 9 anos. Ou seja, então, se houvesse faculdade, né, universidade de magia, eu seria um pós-doutor, alguma coisa aí. Tá? Então, assim, é justamente pela prática, né, que você adquire mais ferramentas e elas se tornam tão naturais que você não precisa de uma ritualística grande para atingir, né, um objetivo. Agora, respondendo de forma mais objetiva ainda a pergunta do nosso querido, se alguém quiser fazer, teria que ter aí um caminho dentro da magia, né, se quiser fazer pela primeira vez, e basicamente vai trabalhar com aquilo que eu disse, olha, Lua, Sol e Terra. Tá? Então, ó, vou dar um exemplo. Ó. Digamos que essa fosse a peça que estava junto com a peça roubada. Então, ó, Lua, coloca no meio, Sol e a Terra. E aí faz as palavras, na realidade, que são os códigos, né, necessários para que a energia aconteça, e aí você vai ter, provavelmente, um nome. Agora, o risco é grande, porque se você errar, você vai estar sendo injusto. Né, e toda injustiça, né, é uma reação que vai, ou melhor, é uma ação que vai gerar uma reação ruim, muito ruim para quem fez. Tá? Então, é só isso que tem que ter em mente. Quando, ao longo dessa semana, você viu que eu fiz diversas lives e etc., e eu adotei um ritual que eu intuí aqui, como você também intui as coisas, eu adotei um ritual, e eu sempre tenho que usar, eu não uso pela mesma linha de pensamento de Sol e Lua, mas, enfim, acaba sendo a mesma coisa, eu uso por masculino e feminino. E eu acabo fazendo aquilo que está ali em cima, ó, as minhas duas velas, a masculina e a feminina. E por que eu uso isso? Para poder manifestar. Eu manifesto a criação através da união do masculino e feminino. E é exatamente o que você está falando, de uma maneira diferente. Olha que incrível que é isso. É muito legal, cara. Isso maravilha. Mostra que você tem, né, ou seja, uma capacidade, né, de conexão, né, e de informação e de conteúdo muito grande. Porque a nomenclatura é o de menos. Né? O importante é isso. Ou seja, a Lua é o feminino, o Sol é o masculino, né? E a Terra é a que recebe a energia de ambas. Então, no caso, quando você tem a tua vela masculina para o teu ritual e a tua vela feminina, quem é a Terra? Você, ou seja, é o teu corpo que está, né, na Terra recebendo, né, no campo bioeletromagnético toda essa energia. Parabéns. Muito bom. A gente tem mais uma pergunta que eu vou fazer para você aqui, das que a gente combinou. Você pode deixar um ritual mágico Manush aos participantes? Além do ritual que você passou para mim gentilmente, eu vou colocar lá. O ritual que você me passou é um ritual de prosperidade, não é? Não, de proteção. Proteção. Talvez, não sei se é possível, tá? Vou te jogar no fogo agora. Não, vou te jogar no fogo não, pra gente isso não presta, pra gente isso é pricasa. Esquece isso. Vou te colocar a dificuldade. Existe uma maneira de você falar agora para as pessoas o ritual de prosperidade, aquele ritual simples que a gente faz com frutas, com entrega? Pode ser, sem problema nenhum. Eu falo para vocês, só um minutinho, eu falo para vocês do ritual que nós fazemos, porque eu também faço esse tipo de ritual pelo menos 2 vezes por ano. Uma no meio e uma no final. E a do final eu sempre evoco meu pai. Meu pai, meus tios e etc. Não tem carne, não tem mesa com bisteca, mas tem entrega de fruta. Então é por isso que é uma coisa tão bonita que eu acho que o Nicolas pode ensinar para vocês com muito mais propriedade. Tá, obrigado. Eu vou fazer o seguinte, olha. Essa daí, inclusive que envolve as frutas no geral,
eu tenho no, assim, né, porque ela é longa, eu tenho no livro Devotos de Santa Sara Kali ou Devotos de Sara Lakali, que é o nome correto, né? As pessoas chamam de Santa Sara, mas para nós, Manush, ela é a nossa Sara Lakali, ou seja, Sara a negra, que Kali, na nossa língua, significa negra, tá? Então, assim, essa daí tem nesse e-book, né, que vai estar disponível nesse link, que já ficou aí para vocês. A Ingrid, minha esposa, fez a gentileza de deixar já o link da Embaixada Cigana, onde vende livros, tem também e-books e tal. Mas eu vou deixar um muito legal, muito bom de prosperidade, que é fácil. Boa, boa. Fácil, fácil. Então vamos lá. Ó. Eu só Vocês vou vão precisar fixar aqui o comentário dela. Ó, para vocês que quiserem comprar os livros do Nicolas, e eu recomendo demais, o link está fixado aqui embaixo, tá? Ah, mas eu não consigo acessar agora. Printa isso daqui e depois você pega. E outra coisa, se vocês puderem fazer isso, printem antes do Nicolas começar a ensinar o ritual para vocês, que é mais fácil. Printem, me marquem ele, que a gente reposta vocês depois. Vai lá. Feito. Fechado. E, bom, então vamos lá. É bem simples, né? E é muito ligado à prosperidade, é muito bom, ou seja, muito forte para o desenvolvimento da prosperidade. E quando a gente diz prosperidade, obviamente não estamos nos referindo estritamente a din-din, né, que é importante, né, mas não é tudo. Então a gente está falando de prosperidade na vida material, e aí entra o din-din, né, na vida espiritual, e aí entra a prosperidade de espiritualidade, né, de felicidade, e assim por diante, tá? Então, é simples. Ó, vocês vão precisar de uma maçã, tá? Uma maçã, simples maçã. Só que a maçã tem mais ou menos esse desenho, certo? Se vocês cortarem, olha, a maçã nesse sentido, ela não será útil para esse ritual. Então, portanto, vocês teriam que cortá-la na horizontal, tá? Ó, a maçã assim e cortar a maçã na horizontal. Quando abrir, né, essas duas partes, vocês vão perceber que vai ter uma estrela no local das sementes. Vai formar uma estrela perfeita, tá? Então, ó, ela está assim, se cortar assim, não forma estrela. Então, está assim, corta assim, ó, na horizontal, vai formar uma estrela. Nessa estrela, vocês cravem, e o nome é cravar porque vai usar cravo da Índia, tá? Cravem 7 cravos da Índia, aqueles cravos da Índia, no entorno da estrela. Lembrando, a Ingrid é demais, ela trouxe até a maçã, ó. Então tá aqui. Obrigado, amor. Com uma esposa dessa, o que mais eu preciso na vida? Olha, ela correu lá. Oi? Eu posso dizer que ela é Romri ou tá errado? Não, tá certo. Só que assim, na língua, por exemplo, no nosso grupo, ela é chamada de sintesa. Eu sou sinto, né? Eu sou sinto e ela é sintesa. Por exemplo, vocês dizem hom, homini, né? Homem, hom e mulher, homini. No nosso grupo, nós dizemos sinto, messaniek sinto, né? E ela, no caso, é sintesa, tá? Então, assim, tá aqui, ó, o corte correto seria aqui, ó, na horizontal, tá? No horizonte, tá na metade da maçã, e abrindo as partes, ela vai ter uma estrela perfeita. No entorno dessa estrela, vocês vão cravar 7 cravos da Índia. Agora, olha o segredo aí. Vão escrever o nome de vocês, tá? O nome com data de nascimento. Então, vou dar um exemplo. Vai, Gogo Cristo Neto, certo? Tá certo o nome todo? Tá? Aí, data de nascimento, isso. Tal, ó. Tal. 21 Não, sim, eu tô brincando. 21 de junho, eu sou do dia do solstício de inverno, às 11h11. Que maravilha, parabéns. Bom, então, no caso, vai o exemplo aqui, né? Gogo Cristo Neto, aí 21 de junho do ano tal,
e horário de nascimento. Só isso. Tá? Cada um vai colocar o seu, obviamente, e se quiser fazer para filho, coloque o nome de filho, da filha, pai, mãe, quem vocês quiser. Só que é uma maçã para cada pessoa. Tá? Não vale encher a maçã de papel, né? Economizar. Não pode. Aí economizar não vale. Tem que ser uma maçã para cada pessoa. Bom, aí escrito no papel a lápis, não pode ser a caneta, tá? Porque a caneta ela queima, a tinta queima o papel e não pode queimar, tem que ser a lápis para que o carvão, né, que ficou no papel seja eliminado naturalmente na natureza, o que não aconteceria com a tinta que queima o papel. Bom, então escreveu a lápis ali, né, obviamente pega um papel pequeno para fazer isso, escreva de forma, né, diminuta, com letras pequenas, para caber dentro da maçã. Bom, aí vocês colocaram 7 cravos no entorno da estrela. Coloca o papel sobre e prende o papel com o 8º cravo. Tá? Então, 8 cravos da Índia. Feito isso, põe a outra tampa. Então, digamos que usou essa parte aqui de baixo para fazer, coloca essa parte de cima sobre e amarra com uma fita vermelha. Tá? Pode ser fita de cetim. Ah, eu não tenho fita de cetim. Pode ser uma lã, né? Aquelas lã de fazer... lã de novelo, né? Vermelha. Mas tem que... Oi? Sem uso, né? Virgem. Isso, virgem, bem lembrado. Sem uso, né? Tudo, na realidade, aí tem que ser assim, virgem, né? Porque é para o ritual. E, no caso, vai amarrar tanto com a fita de cetim ou com a linha vermelha, né? A linha de lã vermelha, e dar um nó bem forte. E vai enterrar o fruto, certo? Só que, geralmente, veja bem, eu moro numa casa que tem quintal para isso. E eu sei que muita gente mora, né, em apartamento, não tem quintal. Então, assim, quem não tem quintal para fazer seus rituais e precisa de ser um ritual, né, na terra, enterrado, pode providenciar também o quê? Um vaso, né, virgem para isso e uma terra virgem para isso. E enterra lá. Tá? Se quiser depois pôr até uma plantinha, uma flor sobre, sem problema algum, mas a maçã tem que ficar enterrada, ou seja, por um período de tempo que, na realidade, só você vai entender depois que fizer o ritual. Porque alguma coisa vai fazer ou com que você tenha que desenterrar aquela maçã, ou simplesmente o que você desejava, né, ou seja, de prosperidade, já foi atingido. Tá? Então, assim, muita gente diz, esqueço dela? Não. Se quiser, né, depois que você falar, poxa, atingi, vá verificar o que restou, né, do teu ritual e provavelmente vai descobrir que o papel que você colocou lá, blau, né, ou seja, ele foi completamente entregue para os elementos da natureza, ou seja, você colocou na terra, a água, né, entrou em movimento com aquela terra, estou falando de quintal, né, no meu caso, da água da chuva, a água que rega a planta e assim por diante. Agora, falando de vaso, a água que você vai colocar no vaso, certo? O vapor, ou seja, do calor do sol, o vapor vai fazer com que a água evapore e vai fazer com que o vapor seja levado pelo vento, né, até o campo eletromagnético que envolve a Terra. E ele vai te devolver o reflexo no seu campo bioeletromagnético, tá? Que é aquilo que as pessoas chamam de aura. Para nós, ou seja, dentro da Cabala grega, nós chamamos de campo bioeletromagnético. Feito isso, depois vocês podem me dar 5% do que vocês conseguiram. Oh. 5% para o Gogo, 5% para mim, e então conversado. Tá? É claro que é brincadeira. Aí é só vocês devolverem, né, falando agora a sério, né, essa dádiva que vocês alcançaram aos necessitados. Então, por exemplo, se vocês precisavam, né, de prosperidade e obtiveram a mesma, compartilhe essa prosperidade com as pessoas necessitadas, sabe? Ou dando dinheiro,
para quem precisa comer e não tem o que comer, para uma organização que cuida disso, enfim. Mas compartilhe essa prosperidade que você recebeu, porque o caminho é de mão dupla, ou seja, é o vai e vem. Então você recebeu, você devolve. Do contrário, se você só reter, né, o que recebeu, você estaria usando essa magia de forma egoísta. E no começo eu disse que nós não usamos magia, né, de forma egoísta. A gente tem que dividir com as outras pessoas. Sim. Existe uma ferramenta de prosperidade utilizada em praticamente todas as ordens iniciáticas filosóficas e dentro das nossas casas, chamada cornucópia. Essa ferramenta, chamada cornucópia, é um grande chifre que verte frutas. E ele não para de verter frutas. Esse princípio da prosperidade que o Nicolas sabiamente está trazendo para a gente é o mesmo princípio da cornucópia. Quanto mais energia existe ali, mais aquele chifre masculino se transforma em materialização feminino, no que foi gestado. Então, quanto mais amor você colocar, mais vai funcionar. E acredite, quanto mais você fizer pelo próximo, mais volta para você. O próprio universo é desse jeito. O próprio universo é desse jeito. Nicolas, eu acho que nós não temos mais perguntas aqui. Vou perguntar uma última vez para o povo. Pessoal, vocês têm alguma pergunta para o Nicolas? Que a gente já está aqui a 1h11. Eu não percebi o tempo passar. Não derrubaram a gente. O nosso santo é forte. Meu irmão, se tiver... eu vou dar uma olhada aqui. Se tem mais alguma pergunta. Enquanto eu estou rodando aqui, se vocês quiserem, eu vou pedir algumas coisas para vocês. Pode falar, pode falar. Rapidinho, enquanto você procura, um detalhe que eu acho que é importante falar. Se vocês derem um Google, né, ou seja, na busca do Google, na palavra magia cigana, vocês só vão encontrar, infelizmente, um bocado de pessoas que nem sabem o que estão fazendo. Até existe rádio, né, alguns programas de rádio nos quais a pessoa fala, eu sou o cigano tal, eu sou a cigana tal, e blá, blá, blá. E olha, num deles eu ouvi um absurdo, entre outros absurdos, de que o tarô Imhotep entregou para os ciganos lâminas de ouro de tarô para os ciganos espalhar pelo mundo. Ou seja, a pessoa é tão fora de sem noção, sem cultura. E aí o que esse tipo de gente faz? Cria estereótipos a respeito do que é real. Tá? Então, assim, nunca deem um Google se quiserem encontrar magia cigana. Agora vocês já sabem o caminho, né? Modéstia à parte, né? E humildemente, agora vocês já sabem o caminho. E inclusive, se for o caso, até indicar para algum amigo, alguma pessoa necessitada. Mas não vão atrás de Google, porque o que vão encontrar são pessoas que não têm nada a ver com a etnia cigana e que fazem, enfim, chamam de magia cigana uns absurdos sem pé, nem cabeça, sem fundamento. Então, eu acho que é isso que eu precisava colocar, que eu havia esquecido. Mas está certíssimo. As pessoas falam de tarô como se fosse uma coisa absurda. Eles não sabem o que significa arcano. Aí já complica, né? Não sabe o que Verdade. etc. A Patrícia tinha perguntado se dá para ver pessoas, se é magia ou desdobramento. Ela tem uma... Na verdade, a Patrícia vai mais pro lado do hermetismo, tá, do egípcio, do que pro grego. Então, teria que... Bom, enfim, eu digo isso porque eu conheço ela. E, sim. E o Gui perguntou se tem alguma magia grega que pode ser ensinada para prosperidade. Nossa, magia grega é complicado, hein? É verdade, é verdade. Bom, então vamos lá. Primeiro a questão da Patrícia, né? Isso. Então, respondendo ao que perguntou a Patrícia. Patrícia, na realidade é assim, olha, dependendo, como eu já disse anteriormente, do grau, né, de utilização da magia, se torna, essa questão de ver pessoas, se torna uma coisa espontânea. Por exemplo, perdão, logo no início da minha relação de casamento com a minha esposa, com a Ingrid, eu era capaz, por exemplo, e isso naturalmente, sem forçar a barra nem nada,
de sentir pessoas ao lado dela. Né? E depois eu perguntava, e ela falava, isso, rolou isso e tal. Então, o que eu fiz? Para resguardar, já que é um casamento de respeito, né? Então, assim, para resguardar a intimidade dela, eu fechei essa possibilidade em mim. Tá? Mas isso é viável. Como eu disse, se torna uma coisa natural, dependendo do grau de relação que você tem com determinadas pessoas, não precisa ser só uma esposa, um marido, mas dependendo do grau de relação, amizade, carinho e tal, você pode ver a pessoa à distância ou ver pessoas próximas da pessoa que você tem como o teu, digamos, foco, né, de energia, teu foco energético. Tá? E com relação à magia grega, de certa forma, veja bem, essa magia da maçã, de prosperidade utilizando a maçã, ela tem um pezinho, eu vou explicar o porquê, na Grécia, porque a maçã, o símbolo, né, que a maçã representa, que está ligado à maçã, lembra que eu disse no início, ó, eu disse, não pode cortar a maçã assim, ó, na horizontal, porque senão ela vai formar um símbolo lá dentro que não tem a ver com prosperidade. Se você quiser tirar a dúvida, é Gui, né, a pessoa, o nome da pessoa? Isso. Então, Gui, se você quiser tirar a dúvida, corte uma maçã, né, assim, na metade, né, para pegar inclusive a semente, corte bem na metade, assim na horizontal, e você vai ver que ela vai lembrar uma vagina. E era uma prática mágica grega para fertilidade, ou seja, quando a mulher não tinha filhos e queria ter filhos, era ensinado esse tipo de... Era chamado de simpatia, não era chamado de magia. Então, era ensinado uma simpatia que era feita dessa forma. Cortava-se a maçã assim na horizontal e abrindo as partes você vai reparar que lembra uma vagina. Então, dessa forma, era indicado que ela colocasse mel e determinados elementos, né, ou símbolos, para que ela ficasse fértil, né, ou seja, e viesse a conceber uma criança. Tá? Então, essa que eu ensinei, de certa forma, né, com o corte formando um outro símbolo, que é a estrela, tem lá um pezinho na Grécia. Né? Todas as civilizações antigas, o Gui, colaboraram para o que hoje ainda nós mantemos por tradição, sem sombra de dúvida. Tá? Muito do que havia, por exemplo, na Babilônia, na civilização persa, egípcia, caldeus, fenícios, gregos, romanos e tal, foi chegando até nós, em particular, no caso ciganos, por tradição oral. Então, é claro, muito se perdeu e muito se manteve dentro dessa tradição oral. Tá bom? Esse lance da maçã era feito com fumigação também, né, Nicolas? Exatamente. Exatamente. Fontes sulfurosas, a mulher ficava com a perna aberta e aquele vapor da maçã tinha que entrar. Nossa, cara, que coisa horrorosa. Parabéns. Parabéns. Exatamente. Gente, eu vou agradecer muito, 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 muito obrigado, Nicolas, por topar fazer essa live comigo, para trazer esse conhecimento, eu vou chamar de imemorial, porque não dá para a gente definir quando que foi. Como eu falei, talvez seja lá do começo do Paleolítico, do final, na verdade, do Paleolítico, que a gente traz isso. Eu agradeço em nome de todas as pessoas que estiveram aqui com a gente. Agradeço a cada um de vocês que esteve aqui com a gente. Nicolas, se você quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Você está em casa. A palavra é sua. Tá bem, gente. Olha, então, eu é que te digo, querido Google, você sabe da admiração que eu tenho por você, né? Desde do momento em que eu conheci o querido Jandiri, né? Ou seja, seu irmão, tocou muito comigo e tal, tal, tal. E eu viro, não sei se ele te falava, mas é importante que você saiba. Eu viro e mestre dizia, pô, traz o Google aqui, meu. Pô, traz o Google aqui. Enfim, nunca a vida, né? Não foi o Jandiri, mas a vida nunca viabilizou esse encontro que, se Deus quiser, há de acontecer. Então, assim, esse carinho que eu tenho por você, à distância, é pelo ser humano que você é, né, pelo que eu consigo sentir em você, pela verdade em você. Então, assim, não há o que agradecer, e se há necessidade de agradecimento,
é recíproco, porque, sabe, poder falar para uma pessoa, se fosse o caso, né, junto com você, um pouco do que eu conheço, já seria motivo de prazer. Agora, poder falar para seus seguidores e depois para o pessoal do curso é muito importante, porque eu sei que eu vou estar dividindo esse conhecimento com pessoas que são sérias, que estão interessadas em obter conhecimento para desenvolvimento, para autoconhecimento, para desenvolvimento de suas habilidades, e essa é uma forma de também eu cumprir minha missão. Então, muito obrigado a vocês todos, viu? Eu também deixo a vocês todos aqui o meu carinho e agradecimento. Uma pessoa disse, eu li agora há pouco, quando não consegui pegar o nome, a pessoa disse assim, eu já estou te seguindo no teu perfil, então, ótimo, quem quiser seguir, por favor, seja sempre bem-vindo e bem-vindos, né? E obrigado, Gogo. Obrigado, se Deus quiser, vamos caminhando junto aí, queridão. Sim, a admiração é recíproca. A gente sente realmente um no outro e eu acho que isso é muito importante. Se cercar de boas pessoas é algo que faz a gente crescer. Isso para mim é muito importante. Pessoal, alguns avisos, tá? O link aqui é o link para vocês poderem adquirir os livros do Nicolas. Se você não tirou print ainda, a gente vai fazer um joinha, contar até 3 e você pode tirar um print. Então, 3, 2, 1. Quem tirou, marca a gente que a gente reposta. Vamos fazer novos amigos. Tanto de um lado quanto do outro, tá? Esse vídeo não vai ficar disponível aqui no Instagram, pelo menos não no meu. Eu vou baixar e vou passar para o Nicolas também. Se ele quiser publicar, não tem nenhum problema. Para vocês que estão assistindo, eu vou deixar esse vídeo na plataforma do curso com 2 extras muito legais que o Nicolas gentilmente deu pra gente. Então, desejo que os deuses ou o Deus do seu coração abençoe sua noite, que você tenha uma incrível semana. Mais uma vez, meu irmão, de todo o meu coração, muito obrigado e tchau pra vocês. Tchau, tchau.